Presta a Bíblia. O irmão Luiz, alguns jovens aqui da igreja, vai falar uma característica de Jesus. Alguns jovens que não sejam o Luiz, alguns santo. Ele é santo. Luiz, você vai escrever aí nessa folha essa característica, santo. Santo, tá bom. Outra característica, outra jovem. Salvador. Dá um jeito aí, rapaz. Escreve normal, não precisa se preocupar. Isso. Ai, esse menino. Letra bonita tem ele. Salvador. Isso. Outra. Uma palavra mais curta. Não, outro jovem. Já. Lindo. Falou lindo. Escreve aí, lindo. Jesus tem muitas características, né? Meu Deus. Lindo, lindo. Lindo é. Uma última. Bondoso. Escreve. Bondoso. Jesus é bondoso. Qual foi a primeira característica que ele lembra? Santo. Santo, que mais? Salvador. Lindo. Mas tudo bem. Agora, Luiz, você vai mostrar para os irmãos aí o que você escreveu. Daqui, pode mostrar aí mesmo. Mostre aí. Vocês olharam que o Luiz tem uma caneta especial, né? Qual é a diferença aí? O que tem de especial nessa caneta? Que são duas canetas que estão grudadas. E se você presta atenção aqui, é como se o Luiz tivesse escrito duas vezes a mesma palavra. O tema desse mês do Safras para Cristo é seguidores de quem? E você ser um seguidor de Cristo, Paulo nos ensina que ser um seguidor de Cristo significa que você tem que ser um imitador de Cristo. Mas, para você ser um imitador de Cristo, precisa estar colado. Você imagina se o Luiz tivesse as duas canetas separadas e tentasse fazer a mesma coisa que está feita aqui. Você acha que ele conseguiria? Muito difícil. Dificilmente conseguiria. E igual é com relação ao Senhor Jesus. Quanto mais longe do Senhor você está, menos imitador você se torna. Luiz, pode se sentar. Muito obrigado. Um aplauso por Luiz, irmãos. Aleluia. Bom, irmãos, devemos aprender a ser imitadores. Meu Deus, o que aconteceu? Jesus. Imitadores do pastor Ronald. Imitadores do... Quem é o líder do irmão Santiago? Imitadores de Cristo. Cristo é o nosso maior modelo. Ele é o nosso maior modelo e devemos sempre tratar de pôr em prática aquilo que Ele nos tem ensinado até o dia de hoje. A única maneira de você ser um verdadeiro seguidor, de você ser um verdadeiro imitador, é que você esteja pertinho, né? Pertinho do Senhor Jesus Cristo. Agora sim, irmão, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia na carta aos Filipenses. A carta de Filipenses, o capítulo de número 3 e o versículo de número 17. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 17. Damos as boas-vindas ao nosso amigo que está ali conosco. Não, como é seu nome? Ivan. Ivan, seja muito bem-vindo. Por aí me falaram que o Ivan já é conhecido por aqui, mas seja bem-vindo mais uma vez, Ivan. Essa aqui é a sua casa, viu? Essa aqui é a sua família. Estamos aqui dispostos, prontos para servir. Sim ou não? Seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. Qual era a passagem? Ah, está na tela aí sim, fácil, né? Filipenses capítulo 3,
versículo de número 17. Vamos ler todos juntos a uma só voz. 1, 2, 3. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado. Irmão, hoje é culto de jovens. Cadê os jovens fortes? Não, doente, irmão, a doença vai embora em nome do Senhor Jesus. A mulher, irmão, com alegria, com vontade, mais uma vez. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pode se assentar dando um louvor com alegria ao Senhor Jesus Cristo. Seguidores de quem? Seguidores de quem? A quem? Oh, glória. Seguidores de Cristo, tomara. Aleluia. A quem nós temos seguido durante todo esse tempo? Quem tem sido o nosso condutor? Quem tem sido o nosso guia? Quem tem sido o nosso conselheiro? Quem tem sido o nosso mestre durante toda a nossa vida? O ser humano tem o costume, às vezes, de se apegar com alguma pessoa, de ver numa pessoa uma posição de liderança e termina seguindo aquela pessoa. Eu escutava uma vez um homem dizia: eu não nasci para liderar, eu não nasci para que as pessoas me sigam, eu nasci para seguir. Eu nasci para estar aí, para ser mais um, mas para liderar não. Para que me sigam não, porque essa é uma tarefa árdua, sim ou não? Essa é uma tarefa difícil, que as pessoas olhem para você com uma expectativa, uma grande expectativa, que as pessoas olhem para você esperando que você faça algo fora do comum, que você pense diferente de como pensam os demais, porque normalmente isso é o que destaca um líder. Isso é o que destaca uma pessoa que tem ali a liderança ou tem uma certa posição. E quem melhor nesse papel do que Jesus Cristo? Certamente não há ninguém como Ele. O maior exemplo de liderança que nós temos em toda a história. Eu acredito que não haja líder, ainda não tenho visto nenhum líder como foi o Senhor Jesus Cristo. Você imagina um líder capaz de pegar pescadores, médicos, homens com profissões totalmente diferentes, homens com pensamentos talvez diferentes uns dos outros, e conseguir alinhar todos eles em um mesmo propósito, em um mesmo sentir. O único capaz de fazer isso, com certeza, é o Senhor Jesus Cristo. E quer prova disso? Eu e você somos a prova disso. Eu e você não temos o mesmo pensamento. Eu e você talvez não tenhamos a mesma mentalidade, as mesmas ideias, as mesmas vontades, não. Mas por causa do Espírito do Senhor, fomos unidos. E aqui funcionamos em uma harmonia que só dá o Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor dá essa harmonia. Mas afinal, o que é ser um imitador? Quem aqui arrisca? O que é ser um imitador, irmã Daniela? Fazer o que a outra pessoa faz. O que é ser um imitador? Parece simples. É alguém que imita. Que imita ou copia as expressões, os jeitos, as atitudes, os ensinamentos, né? Muitas coisas. Isso é ser um imitador. E aqui lemos um verso da Bíblia escrito por um homem que, irmão, encaixa perfeitamente naquilo que nós vamos falar nessa noite. E é o apóstolo Paulo. Esse homem, irmão, foi um grande imitador. Um grande imitador. Eu uma vez estava lendo a Bíblia e estava lendo as cartas que Paulo escrevia, a história do apóstolo Paulo, e é impressionante o que esse homem era capaz de fazer. É impressionante a história que viveu Paulo, a história que escreveu Paulo. E eu ficava pensando, olha, talvez muitas das pessoas daqueles gentios, eles não viram a Jesus Cristo, não estiveram com o Senhor Jesus Cristo, mas viram a Paulo. Viram a Paulo. Paulo era o perfeito imitador do Senhor. Paulo sabia de verdade colocar em prática aquilo que Jesus o havia ensinado.
Irmão, para você imitar ao Senhor Jesus Cristo, você não precisaria exatamente ter convivido com o Senhor presencialmente. Não é necessário que você estivesse com o Senhor quando Ele esteve aqui na terra, porque os discípulos, os 12 discípulos, 12 apóstolos, viveram os 3 anos e meio do ministério do Senhor Jesus Cristo ao lado dele. Mas, irmãos, para mim, Paulo, talvez na Bíblia seja o maior imitador do Senhor Jesus Cristo. Talvez seja o homem que conseguiu colocar para fora aquilo que o Senhor colocou dentro dele de uma maneira extraordinária. O homem que era capaz de convencer a multidões, o homem que era capaz de fazer coisas fora do comum, coisas fora do normal, coisas que o ser humano não está acostumado a ver. E esse tem que ser o papel desta igreja, esse tem que ser o papel dos jovens desta igreja. Mas só vamos alcançar esse nível a partir do momento que possamos entender que o único que devemos imitar, o único que devemos seguir é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único. Não há outro modelo. Não há outro modelo melhor do que o Senhor Jesus Cristo. E Paulo conseguiu se tornar um imitador do Senhor. E para se tornar um imitador, se requer atitude, se requer disciplina, se requer renúncia e um constante esforço. Você e eu sabemos o que significa ser um verdadeiro cristão. Tem gente que fala, não, mas é que é fácil viver o evangelho não é nada difícil. Irmão, você sabe que não é desse jeito. Você sabe que não é assim. É difícil, complicado às vezes. É claro que nós temos a certeza e temos a confiança de que o Senhor sempre está do nosso lado. O Senhor sempre está conosco para nos ajudar, para nos auxiliar. Mas às vezes nos encontramos e nos deparamos em situações que nós mesmos não sabemos o que fazer. Nós mesmos às vezes entramos em conflito em certas situações, em certas ocasiões da nossa vida. Mas aí é nesse exato momento aonde se revela a quem você tem seguido. Aí é o exato momento aonde se mostra se você verdadeiramente, se nós verdadeiramente somos imitadores do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos ensina o que temos que fazer, ou nos ensinou o que temos que fazer no momento difícil, no momento da dificuldade, no momento onde se tenha em dúvida a minha fé, no momento onde esteja, vamos falar ali, em jogo aquilo que eu acredito. O Senhor Jesus também esteve nessa posição. Quando o Senhor esteve no Getsemane, o Senhor como homem pensou com ele, afasta de mim esse cálice, porque é demais para mim, é muito para mim. Eu não vou conseguir suportar tanta dor. E mais ainda, talvez com o pensamento de falar, será que vale a pena? Será que vale a pena entregar minha vida pela causa de algumas pessoas, pela causa da humanidade que nem sequer me deu a atenção no tempo que estive aqui, nem sequer se importou em ouvir aquilo que eu tinha para lhes falar? Se você abre a Bíblia em Lucas, o capítulo de número... Aleluias. Lucas capítulo de número 14. Esse é um texto muito especial da palavra de Deus. Porque muitos dizem, eu sou seguidor de Cristo, eu conheço a Cristo. Mas será que verdadeiramente o conhece? Será que verdadeiramente o tem seguido? E às vezes quando nós escutamos esse tipo de mensagem, pensamos que essa mensagem é para os que estão lá fora. Pensamos que essa mensagem é para os trinitários, é para os católicos, é para aqueles que ainda não conhecem a verdade. Mas não, essa mensagem também é para o povo de Deus. Porque tem gente que mesmo estando na igreja, tem gente que mesmo conhecendo essa doutrina, gente que mesmo batizada, ainda não tem vivido de acordo com a palavra do Senhor. Ainda não é um verdadeiro imitador do Senhor Jesus Cristo. Ainda não tem demonstrado o porquê tem seguido ou se realmente segue ao Senhor. E diz a palavra, o capítulo 14, o versículo 25. Grandes multidões acompanhavam a Jesus. Que lindo, né? Que lindo que a Bíblia fale, que o escritor nos diga, grandes multidões acompanhavam o Senhor Jesus.
Qualquer um aqui gostaria que esse local estivesse cheio. Melhor ainda, qualquer um gostaria que tivéssemos um local muito maior e cheio também. Isso acontecia no tempo do Senhor. Lucas diz: grandes multidões acompanhavam a Jesus Cristo. Quer dizer, aonde Jesus Cristo ia, uma grande população, um grande número de pessoas iam detrás do Senhor Jesus. Agora, por quê? Ou para que andavam atrás do Senhor? Irmão, eu les confesso que eu também gostaria de ficar atrás do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor, onde ia, pegava 5 pães, 2 peixes e alimentava uma multidão. O Senhor, aonde ia, curava um paralítico, curava um surdo, curava um cego. Tantas coisas que fazia o Senhor. Eu também gostaria de estar perto do Senhor. A qualquer momento aconteceria um milagre em minha vida, ou aconteceria um milagre na vida de algum familiar. E tem pessoas que seguem ao Senhor com esse pensamento, esperando que Ele vai dar em troca, quando o Evangelho não se trata disso. Não se trata de estar aqui esperando que o Senhor me recompense porque estou aqui. Não, se trata de estar aqui porque eu já reconheço que Ele deu tudo que eu precisava, que Ele deu tudo o que eu necessitava. Isso é ser um verdadeiro seguidor. Não o sigo por interesse, mas eu o sigo porque sei que é o certo. Eu sigo porque sei que é o correto. Eu sigo porque sei que Ele entregou tudo por mim, porque Ele tem me dado tudo o que tenho. Não por interesses, não esperando qualquer outra coisa, que Ele me dê, que Ele me presenteie algo. Não. Porque esse era o sentimento daquela multidão. Esse era o sentimento das multidões que seguiam ao Senhor, esperando que Ele fizesse algo extraordinário, esperando que operasse um milagre, esperando que fizesse algo fora do comum. Mas o Senhor, aleluia, diz: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, quer dizer que o Senhor começa a colocar as condições para segui-lo, porque tem condições para seguir ao Senhor. A gente fala muito: olha, não importa como você chegue aqui. E é verdade, não importa que você chegue da maneira que for, mas no decorrer do processo não pode seguir igual. Porque se continua igual, quer dizer que ainda não é um imitador. E se não é um imitador, não tem seguido ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor coloca e requer algumas condições. E Ele diz: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si próprio, a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Lembra que a gente falava o que é necessário para ser um imitador? Renúncias. É necessário dedicação, é necessário esforço. Porque, de novo, nunca falamos que é fácil, nunca falamos que é simples. E tristemente, esse é o evangelho que as pessoas querem mostrar para o mundo. As pessoas querem mostrar para as outras pessoas um evangelho cômodo, o evangelho de facilidade, o evangelho onde não tem que ter mudança, o evangelho onde não tem que ter renúncia. Esse é um falso evangelho. O verdadeiro evangelho requer renúncia. O verdadeiro evangelho requer esforço. Requer. Não adianta, irmão, estarmos aqui terça, quinta, sábado e domingo, se ainda a nossa vida continua igual. Se na rua eu ainda não tenho expressado aquilo que o Senhor me tem falado, se eu ainda não tenho colocado em prática aquilo que o Senhor tem me ensinado, não adianta de nada. Você pode estar muito aqui, mas o Senhor está mais preocupado se você de verdade é um seguidor. O Senhor não está preocupado com as aparências, porque no meio daquelas multidões, talvez houvessem pessoas que aparentassem entender de verdade o que significava estar com Cristo, o que significava seguir a Cristo, mas que ainda não entendiam. E por isso era necessário que o Senhor falasse: quer me seguir? Renuncie tudo, renuncie aquilo que você julga ser mais importante para você, porque a partir de agora
agora eu tenho que ser a prioridade na sua vida. Eu tenho que ser o mais importante na sua vida. Ou você não pode. Uma vez eu escutava um rapaz falando, um rapaz muito famoso no Brasil, aí nas redes sociais, um influencer muito grande. Ele dizia, estavam falando sobre a Bíblia, e ele falava: olha, eu não obedeço a Bíblia, porque a Bíblia fala que tenho que amar a Deus mais do que amo a minha mãe. E não consigo. Não consigo amar a Deus mais do que amo a minha mãe. E o ser humano fica com esse pensamento, fica com esse orgulho, e não deixa que o Senhor faça a obra que tem que fazer na sua vida. E irmão, para ser um verdadeiro imitador do Senhor, é necessário amá-lo sobre todas as coisas. É necessário colocar o Senhor no primeiro lugar de nossas vidas. Mas que bom que o rapaz foi sincero, porque tem pessoas que são hipócritas. Tem pessoas que dizem: eu amo o Senhor mais que tudo. Mas é mentira. Não ama o Senhor mais que tudo, porque a sua maior preocupação não é segui-lo de verdade. A sua maior preocupação não é agradar ao Senhor Jesus. Quando você entenda, quando nós entendamos o que de verdade é agradar ao Senhor, irmão, tem tanta coisa que vai mudar em nossa vida. E ainda tem tanta coisa que precisa mudar em nossas vidas. Tantas coisas. Você tem que amá-lo mais que a si mesmo. Mais que a si mesmo. Isso diz o Senhor. E continua a falar: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Não pode ser o meu seguidor. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas? Não é assim que acontece numa construção? Você, antes de qualquer coisa, faz uma análise. Você, antes de qualquer coisa, analisa o seu status financeiro. Se vai ser possível ou se não vai ser possível. Aleluia. Se vai ser possível, se vai dar ou se não vai dar para concluir aquela construção. Sabe por que, irmão, o Senhor diz isso? Porque o Senhor não faz nada pela metade. O Senhor não gosta de fazer nada que seja incompleto. O Senhor faz, e tudo o que faz é completo. É completo. Ele mesmo diz na sua palavra: aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará ou terminará, completará a obra que começou. Porque o Senhor, tudo o que faz tem que ser completo, nunca pela metade. E o Senhor não espera menos de nós. Quer dizer que se você sabe que se vai seguir a Cristo, tem que entender que é até o fim. Tem que entender que é até a última gota de suor. Tem que entender que é até o último suspiro da sua vida. Então, irmão, comece a fazer cálculos. Ou tomara que já tenha feito. Tomara que você possa dizer: eu estou aqui não por um período de tempo, não até certo momento, não, mas por toda a minha vida. Por toda a minha vida estarei na presença do Senhor. Para que não aconteça, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Quantos e quantos que estiveram aqui e hoje já não estão mais? Quantas pessoas que você mesmo olhava e falava: olha, essa pessoa é um exemplo de cristão, essa pessoa é um exemplo a seguir. E já hoje, irmão, você já não vê ela mais na presença do Senhor. Já ela se tem afastado, porque talvez não tenha calculado direito, porque talvez não tenha trago para o Senhor tudo o que era necessário, e não permitiu que o Senhor fizesse o que tinha que fazer. Era só mais um na multidão. Era só mais um entre tantos. Agora, será que você também quer ser só mais um entre tantos? Você também quer ser mais um entre a multidão? Ou você quer ser um diferente? Ou você quer ser um que vai ir até o final? Quer ser um que vai ir até o fim? Quem quer ser você? Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Porque Paulo ou Saulo, quando tomou a decisão, foi para sempre.
Quando tomou a decisão, ele sabia que a sua vida a partir daquele momento não teria outro sentido, não teria nada mais senão estar à disposição do Senhor, senão trabalhar para o Senhor. E irmão, é dia após dia, dia após dia, esse homem, irmão, se entregou. Esse homem renunciou tudo que tinha, renunciou seus desejos, renunciou suas vontades, renunciou sua posição, renunciou absolutamente tudo para dedicar toda a sua vida por completo ao Senhor Jesus Cristo. E tomara que aqui, irmão, haja jovens, haja adolescentes, haja irmãos que também tenham tomado esta mesma decisão, de que um dia também se encontrou com o Senhor, ou o Senhor te encontrou, e você tomou essa decisão de dizer: Senhor, não me importa o que aconteça, da tua presença eu não saio nunca mais, da tua presença eu não vou ir embora, ninguém vai me tirar daqui, ninguém pode me tirar daqui. O Senhor Jesus teve essa opção. É isso que o diabo faz: tentar oferecer ou tentar fazer você trocar aquilo que o Senhor deu para você por outras coisas. O diabo quis oferecer para o Senhor o poder e o governo. Lembra você? Quando Jesus estava lá jejuando e o diabo apareceu, levou ele para um monte muito alto e falou: olha para tudo isso. Tudo isso pode ser seu. Você pode obter tudo isso se prostrar ante mim. E qual foi a resposta do Senhor? Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Aleluia. E isso, irmão, é o que o inimigo tem feito, principalmente com nossos jovens. Tem atraído a nossa juventude com tantas ofertas, com tanta coisa. E infelizmente muitos têm caído. Infelizmente muitos não têm resistido. Por isso é necessário ter o cuidado. Não há garantias de que porque você está aqui hoje, de que você sempre estará aqui. Não há nenhuma garantia se você não toma o cuidado. E temos um exemplo, irmão, um exemplo aí muito claro. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. Lembra você de Judas Iscariotes? Lembra, né? O homem que também viveu com Jesus Cristo. O homem que esteve com o Senhor todo o ministério do Senhor Jesus aqui na terra. O homem que andou lado a lado com o próprio Deus. Você imagina o que era, o que se sentia estar ao lado do Senhor Jesus? Imagina o que é que o Senhor transmitia somente de você chegar perto do Senhor. Tinha que ser algo muito maravilhoso. Tinha que ser uma experiência, irmão, muito formosa. Estar lado a lado fisicamente com o próprio Deus manifestado em carne. Senhor Jesus. E nem isso foi o necessário, foi suficiente para que Judas permanecesse. E Judas sempre demonstrou ao decorrer da história que ele não estava 100% com o Senhor. Sempre demonstrou que apesar de seguir a Cristo, não era um imitador do Senhor Jesus Cristo. Porque o que faz você ser um verdadeiro seguidor é que você seja um verdadeiro imitador e consiga compreender as coisas que o Senhor faz e quer fazer. Olha o que diz. Quando, aleluia, aquela mulher ungiu os pés do Senhor, ungiu a Jesus Cristo com aquele perfume, com aquela essência que era muito cara. Então Judas ficou indignado com aquela situação. Ficou indignado e começou a falar: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários? E o valor não foi dado aos pobres? Irmão, tem pessoa que já perdeu a sensibilidade. Tem pessoa que já não consegue perceber o que o Senhor está fazendo. Tem gente que já nem sequer consegue sentir a presença de Deus. Está congelado, está frio, não é capaz, não consegue.
Não consegue perceber que o Senhor está querendo tocá-lo. Não consegue perceber que o Senhor está querendo operar, que o Senhor está querendo fazer algo, ou o que significa aquilo que está acontecendo. Judas se encontrava nessa situação. Judas não compreendia mais nada. Judas perdeu toda a sensibilidade, porque o seu pensamento estava em outras coisas. O seu sentimento era outro. A sua mentalidade era outra. Ele não queria ser um imitador de Cristo. Não queria imitar a Cristo, não queria fazer aquilo que o Senhor de verdade estava ensinando, mas estava ali por simplesmente estar, talvez pelo status, talvez por querer andar com talvez a figura mais famosa daquele tempo, talvez só por isso, ou por interesses, quem sabe. Esse era o porquê Judas estava ao lado do Senhor. E por isso chega na sua cabeça: por que você não vendeu o perfume e compartilhou o dinheiro, dividiu com os pobres? Judas não entendia o que estava acontecendo. Judas não entendia que aquela mulher, irmão, tinha ali algo no seu coração. Você imagina que ali antes, umas passagens antes, o Senhor havia ressuscitado o irmão daquela mulher. Oh, irmão, Maria havia já experimentado coisas sobrenaturais. Maria havia tido experiências maravilhosas com o Senhor. E o que Maria estava fazendo era expressar a sua gratidão. O que Maria estava fazendo é dizer: Senhor, para mim não há outro mais importante que Tu, Pai. Por isso eu te honro com isso que tenho. Mas Judas não compreendia. E a preocupação de Judas não era pelos pobres. A preocupação dele é que era um ladrão. Essa era a verdade. E estava interessado no dinheiro. Irmão, e quantas pessoas assim. Não estou falando que seja ladrão, e nem que seja interessado em dinheiro, mas que tem esse mesmo sentir de Judas, que está ali. Está lá todo dia, mas é insensível. Está lá todo dia, mas não é um imitador do Senhor Jesus Cristo. Está lá todo dia, mas não vive o que escuta da palavra do Senhor. Não pratica aquilo que aprende dia após dia. Aleluia. Tudo aquilo que o Senhor fala entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido. E talvez a pessoa já tenha vivido tanta coisa com Deus, visto Deus fazer tantas coisas, mas continua inquebrantável, continua insensível, é incapaz de entender o que o Senhor quer fazer. Mas tomara que nesta igreja não haja assim. Tomara que nesta igreja não haja esse sentimento. Tomara que sejamos uma igreja, irmão, sensível, sensível ao toque do Espírito. Aleluia. O Senhor precisa de uma igreja assim. Precisa desta igreja. Seguir a Cristo é uma escolha. Você já viu na Bíblia Jesus obrigando alguns dos apóstolos a segui-lo? Você já viu Jesus obrigando alguém a segui-lo? Nunca. Pelo contrário, o Senhor nunca obrigou ninguém a segui-lo. O Senhor convidou. E, irmão, e essa escolha tem que acontecer no momento em que o Senhor se apresenta. E eu não sei qual foi a sua experiência, mas tenho certeza que quando o Senhor se apresentou para você, foi impossível negar. Foi impossível dizer não. Foi impossível escutar a voz doce e suave do Senhor e não se sensibilizar. E não dizer: Senhor, toma tudo. Senhor, não quero mais nada, quero viver para Ti. E tem uma outra história na Bíblia que, irmão, é muito especial. É muito maravilhosa. João capítulo 1. Versículo 45 diz: Felipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Eu imagino Felipe empolgado. Imagino Felipe com aquela alegria de correr para o seu amigo e dizer: Natanael, encontramos por fim o Messias. O Messias apareceu. O Messias já está em nosso meio. E veio lá de Nazaré, filho de José. E ele naquela empolgação, naquele entusiasmo de: Natanael, vamos lá. E Natanael diz: que de bom pode sair de Nazaré? E a única resposta de Felipe é: vem e veja. Vem e veja. O único modo de você conhecer a Cristo
É vindo e olhando, vindo e vendo, experimentando. Irmão, o Senhor com certeza quer dar para todos uma experiência pessoal. O Senhor com certeza quer ir de encontro a cada um dos seres humanos. O problema é que nem todos têm essa disposição. O problema é que nem todos se deixam. O problema é que nem todos permitem. Mas Natanael, não sei se por querer ou por curiosidade, falou: vamos lá, vamos ver se é verdade o que está falando Felipe. E então Natanael foi até Jesus. E Jesus, olhando, quando viu ele, falou: opa, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum, ou em quem não há falsidade. Quer dizer, irmão, que Deus te conhece. Quer dizer que Deus sabe quem é você. Antes de seus pais planejarem o seu nascimento, antes, ou talvez se não planejaram, e você diga: não, é que foi assim sem querer. Não, o Senhor já conhecia você. O Senhor já tinha um plano com você. O Senhor já tinha te chamado. O Senhor disse a Jeremias: no ventre, antes de você nascer, eu já tinha escolhido você. Antes de você ser gerado, eu já tinha pensado em você. E igualmente com cada um de nós, todos somos frutos do perfeito propósito do Senhor Jesus Cristo. O Senhor já pensava em nós antes que existíssemos. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. O problema é que as pessoas não sabem quem é Ele. Esse é o problema. E Natanael ainda não o conhecia. E por não conhecer, pergunta: e você de onde me conhece? Da onde você me conhece? E Jesus diz: antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Oh, irmão, não se engane. Talvez você diga: eu lembro o dia que cheguei à igreja. Eu lembro o dia em que entreguei minha vida. E não sei, senti algo especial. Oh, irmão, é que o Senhor já estava esperando por esse momento há muito tempo. O Senhor já estava aguardando por você. O Senhor já estava esperando que você tomasse essa atitude. O Senhor estava esperando que você se entregasse de verdade para Ele. O Senhor estava te esperando. Temos que escolher seguir a Cristo. Temos que escolher imitar ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Seguidores de quem? A quem temos seguido? A quem temos seguido? A quem você tem seguido? Porque aqui é muito fácil parecer uma coisa que você não é. Mas, irmão, o Senhor Jesus Cristo sempre foi o mesmo, aonde quer que Ele estivesse. O Senhor era o mesmo em Nazaré. O Senhor era o mesmo em Jerusalém. O Senhor era o mesmo nas sinagogas. O Senhor era o mesmo em todo momento. O Senhor não mudava seu discurso. O Senhor não mudava a sua maneira de se vestir. O Senhor não mudava a sua maneira de atuar. A sua atitude não mudava nunca. E que triste que às vezes nós mudamos de acordo com o ambiente que estamos. Porque quando estamos aqui, é glória a Deus, é aleluia, é muita coisa, é tudo bonito, tudo maravilhoso. Mas quando estamos em casa, nem sequer Deus passa pelo nosso pensamento. Nem sequer nos recordamos que somos cristãos. Isso acontece muito. Mas para ser um verdadeiro imitador, é necessário, irmão, ser o mesmo. Seja aqui na igreja, seja lá fora, seja na sua casa, seja na escola, seja no trabalho, aonde quer que você esteja, irmão, por favor, seja o mesmo em todo tempo. Mas o mesmo que agrade ao Senhor. Aleluia. Seguir a Cristo não é, vamos falar, ou melhor, será que é fácil seguir ao Senhor Jesus? Será que é fácil seguir a Ele? O que você diz? É fácil ou não? É fácil? É fácil seguir a Cristo? Aí, estou vendo o pessoal dividido aqui. A igreja está um pouco dividida. Não é fácil. Não é fácil. O Senhor Jesus deixou muito claro para os discípulos. Deixou muito claro que não seria fácil. O Senhor falou: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão perseguidos e até mortos por minha causa. Tem certeza que vocês querem?
Quer dizer, o Senhor deixou bem claro, não vai ser um caminho tão simples. E também o Senhor fala, largo é a porta, e largo é a porta que conduz à perdição, e o seu caminho também, muito largo, mas estreita é a porta, e estreito é o caminho que conduz à vida eterna, que conduz à salvação. Quer dizer, é mais fácil você seguir lá no mundo, é mais fácil você fazer as vontades da sua carne do que estar nesse caminho. Aqui, irmão, há muitos desafios, aqui há muitas dificuldades, mas uma certeza nós temos, e é de que vale a pena. É de que vale a pena, ainda que seja difícil. Não é tão simples seguir a Cristo, pelas escolhas que nós temos que fazer. Olha o que diz Lucas capítulo 9, versículo 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Quantos aqui nunca disseram isso? Vou seguir o Senhor, vou dedicar minha vida ao Senhor, para onde quer que o Senhor me mande, o que o Senhor quiser que eu faça, vou fazer. Já você disse ou não? Muitas vezes. Mas olha o que respondeu Jesus: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou a outro Jesus disse: siga-me. E olha só o que respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Ai, Senhor. E Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Vocês, porém, vão e anunciem o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo. Não tem muita gente que é assim? Eu quero mais o trabalho. Eu quero mais a escola. Eu quero mais, estou muito atarefado. Eu quero mais isso, mais aquilo, mais isso. E sempre coloca aí um monte de coisas para atrapalhar. Sempre coloca várias, como se diz? Desculpas. Sempre pretextos, essa é a palavra. Sempre colocam vários pretextos para seguir ao Senhor. Não, que isso, não, que aquilo, vou para o culto e de repente acontece alguma coisa e já não vai mais para o culto. Sempre, irmão. Quer dizer, não é tão simples seguir a Cristo. Essa tem que ser uma decisão firme. Essa tem que ser uma decisão, irmão, não por emoção. Não, porque tem gente que se emociona e fala muita coisa, mas no momento da verdade termina fazendo tudo o contrário. Termina fazendo tudo diferente daquilo que já tem falo. Irmão, nós necessitamos uma igreja que entenda o que é seguir a Cristo. Necessitamos uma igreja que de verdade se preocupe em imitar ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor falou que, ou melhor, por aquilo que nós temos lido, o que nos torna de verdade seguidor de Cristo é fazer aquilo que o Senhor nos encomendou para fazer. E o que é que o Senhor nos encomendou? O que é que o Senhor nos deixou? O que é que o Senhor nos ordenou a fazer? Que foi? Que o Senhor falou no último versículo que nós lemos: vá e anuncie o reino de Deus. Anuncie o reino de Deus. Irmão, e você tem feito isso? Nós temos feito isso. Temos anunciado o reino de Deus. Temos anunciado as maravilhas de Deus. Será que nós temos nos preocupados por dizer: ei, amigo, Jesus te ama, Jesus quer salvar, Jesus tem um plano, Jesus quer fazer muita coisa em sua vida? Será que nós temos feito isso? Porque isso é o que nos torna um seguidor. Isso é o que nos torna um imitador. Por que que Paulo foi um grande imitador do Senhor? Porque a sua vida foi dedicado a esse serviço. Paulo não parava, Paulo viajava de um lado para o outro. E quando estava preso, começou a escrever cartas. Escrevia cartas para instruir a igreja. Quer dizer, em nenhum momento cessou, em nenhum momento deixou de anunciar o reino de Deus.
Quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, os discípulos logo em seguida começaram a anunciar o reino de Deus, começaram a pregar o evangelho, começaram a pregar a palavra. Timóteo, quando se converteu, Paulo falou: Timóteo, vá para tal lugar, pregue a palavra. Tito, fique lá em tal lugar, instrua a igreja, faça isso, faça aquilo. Isso é ser um imitador do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia. Precisamos, irmãos, aprender. Precisamos, bom, tomara que já saibamos, tomara que já o façamos, tomara que sejamos verdadeiros seguidores, tomara que sejamos verdadeiros imitadores do Senhor Jesus Cristo. Oh, irmão, não há decisão melhor, não há escolha melhor do que seguir ao Senhor, do que escolher ao Senhor Jesus Cristo, do que ter as mesmas atitudes que o Senhor Jesus teve enquanto aqui esteve nessa terra. Vamos orar, irmãos, vamos orar nessa noite, e você vai orar ao Senhor e vai dizer: Senhor, eu quero ser um verdadeiro imitador. Eu quero ser um verdadeiro imitador teu, Pai amado. Eu não quero ser um cristão fingido. Eu não quero ser um cristão, Senhor, hipócrita. Não quero, Senhor, ser um cristão de aparência, porque o Senhor não precisa aparência, irmão. Sabe, irmão, não importa o que você aparente para mim, para os outros, não importa. O mais importante aqui é o Senhor Jesus. O mais importante é que Ele te conhece. O mais importante é que, como Ele disse para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. Também o Senhor diz para você: eu te vejo no seu trabalho, eu te vejo na sua escola, eu te vejo lá no seu quarto quando você está sozinho, eu te vejo aonde quer que você esteja. Eu estou olhando por você, para você. Eu te conheço mais do que você conhece a si mesmo. Eu sei de tudo que há no mais íntimo do seu coração, porque Ele esquadrinha os nossos pensamentos, Ele sonda o nosso pensamento. O Senhor te conhece. O Senhor te conhece. Tomara que você possa dizer: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor, a ser um verdadeiro imitador. Ajuda-me, Senhor, a não colocar pretextos. Ajuda-me, Senhor Jesus, aleluia, a não ser somente de aparências, mas a ser de verdade um seguidor teu, Pai. Por favor, Senhor, ajuda esta igreja, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Necessitamos da tua ajuda, Pai. Necessitamos, Senhor, que tu nos ensine a ser um verdadeiro servo, a ser verdadeiro discípulo, Senhor Jesus, porque nós queremos te seguir até o fim, Senhor. Queremos estar contigo. Aquilo que o Senhor disse lá no livro de Mateus, capítulo 16. Queremos tomar nossa cruz e seguir-te, Senhor. Aleluias, por favor, Senhor Jesus. Glória a Deus.